Aqui do meu lado, o Dr. Juan Luiz Souza Vasques, que é doutorando pela Universidade Complutense de Madrid em Direito Mercantil, mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento pela UCAM e especialista em Direito Privado pela UF, Universidade Federal Fluminense. Ele é membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, titular da 43ª Promotoria de Justiça Criminal da capital. O Dr. Juan é professor convidado emerge, professor convidado responsável pelas disciplinas de Direito Processual Societário, Associações Empresariais no LLM em Direito Societário e Mercado de Capitais da FGV Law Program. Bom dia a todos. Eu queria, antes de começar, cumprimentar os professores que estão participando dessa mesa também. Na pessoa do professor Marcelo Perlman. É uma grande honra estar aqui na Escola da Magistratura, participando desse evento, desse seminário internacional, na presença de grandes professores. Agradeço ao professor Otto Lobo pelo convite. E o tema que me coube é a explanação sobre o papel do Ministério Público na insolvência empresarial. Bom, eu passei 3 anos e meio na Espanha entendendo o sistema espanhol sobre a intervenção do Ministério Fiscal no concurso de acreedores, que é a nossa insolvência empresarial. E durante esses 3 anos eu sempre que tentava explicar a razão pela qual eu estaria ali e fazendo esse tipo de investigação, eu tinha que passar bons, longos minutos explicando o que o Ministério Público faz na insolvência. Bom, eu vou tentar explicar, portanto, qual é a razão da nossa intervenção. E eu preparei um material em que a gente vai trabalhar 3 partes nessa apresentação. Em primeiro lugar, eu vou apresentar os ecossistemas de intervenção do MP na Europa. Vou falar sobre, obviamente, de maneira bem objetiva a respeito do que o Ministério Público faz em diversos países. Também vou falar sobre o cenário nacional do Ministério Público e vou concluir com o cenário regional do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, hoje nós escutamos aqui uma palestra inicial sobre a importância da economia, essa crise que nós vivemos atualmente, e o desembargador André Andrade foi muito feliz quando afirmou que a economia é o motor da sociedade. Escutei aqui também a questão pertinente ao apontamento que foi feito pelo professor Marcelo Rangel, no sentido da assimetria entre os credores, especialmente quando ele pontuou a questão da Assembleia. E, durante muito tempo, assistindo às palestras do professor Márcio Souza Guimarães, presente aqui, e palestrante também no nosso seminário, ele dizia sempre, provocava os alunos e a plateia quanto à questão da importância do empresário na economia. Afinal de contas, se a economia é o motor da sociedade, a empresa ela tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico. E essa empresa, que é exercida, obviamente, pelo empresário, ela gera externalidades positivas que justificam, inclusive, a recuperação judicial, a razão pela qual deve ser essa sociedade preservada. E dizia o professor Márcio Guimarães, o que acontece quando um devedor empresário deixa de pagar as suas contas? Esse problema não é apenas dele. Esse problema não é apenas dos atores que estão nos processos de insolvência, o devedor, seus credores. Esse problema é de todos nós. E a gente está vendo isso com várias recuperações judiciais que estão sendo iniciadas, outras que foram iniciadas em 2016, por exemplo, o caso da Oi, que teve repercussão, inclusive, no direito holandês. E nós vamos, então, extrair daí o interesse público, que é a justificativa
da intervenção do Ministério Público na insolvência empresarial. Na Europa, existe uma recomendação do Conselho de Ministros dos Estados-membros de 2012 que traz o papel do Ministério Público fora do sistema criminal. Então, existe uma recomendação sobre a forma de atuação do Ministério Público no cível, como a gente costuma dizer aqui, e sempre com o objetivo de proteger o interesse público, porque o ente que é constitucionalmente destinado à proteção desse interesse público em muitos países, e também aqui no nosso país, é o Ministério Público, não só por suas garantias constitucionais, da imparcialidade, da sua independência, mas também pela sua vocação desde a sua origem. A proteção do interesse público é realizada apenas e tão somente pelo Ministério Público. Bom, essa recomendação, então, ela diz claramente, por exemplo, quando destaca que os pareceres do Ministério Público são tão relevantes que o juiz não pode prosseguir uma causa sem que antes dê as partes envolvidas naquele processo, mesmo o Ministério Público não sendo parte, sendo apenas fiscal da ordem jurídica, as partes devem ter acesso a esse parecer exercendo contraditória. A França, por exemplo, já sofreu um controle do Tribunal Europeu de Direitos Humanos por violação justamente da violação contraditória aos pareceres do Ministério Público em processo de insolvência. Bom, a gente sabe também que a Comissão Europeia, diretiva de 2016, há uma proposta para que se tenha novas luzes sobre a responsabilidade dos administradores no sistema pré-falimentar, ou seja, naquele momento em que a insolvência é iminente. Então, como deve ser o comportamento desses administradores? Esse comportamento dos administradores, ele é feito através da interpretação desse dispositivo do artigo 18 dessa diretiva da Comunidade Europeia de 2016, em que eles devem, então, adotar medidas não só para evitar, evidentemente, a insolvência, mas também para se preocupar com seus stakeholders. Isso mostra o viés do interesse público que está traduzido nesse dispositivo que vai justificar a intervenção do Ministério Público. Bom, mas nem todos os países da Europa nós temos um Ministério Público atuante num processo de insolvência. Por exemplo, no Reino Unido, o Ministério Público tradicionalmente atua no sistema penal. Mas isso tem explicações, tem razões para que isso aconteça e que para que não exista essa uniformidade no sistema europeu. Por exemplo, existem países que o desenvolvimento econômico é tão grande em que a população não precisa dessa proteção do Ministério Público. É uma realidade totalmente diferente da nossa. Ou então, já existem outros agentes estatais que realizam essa tarefa. Então, existem explicações, por exemplo, para o Reino Unido não cuidar desse ponto quanto à participação do Ministério Público na insolvência apenas na parte penal. Mas existe uma agência estatal que cuida desse interesse público, especialmente no tocante à responsabilidade dos administradores, que é um tema fundamental hoje, que gera inclusive uma inabilitação de 2 a 10 anos nesse sistema. Bom, essa questão do interesse público também é objeto de pesquisa, de identificação da presença, da necessidade de se pensar nessa questão que envolve os reflexos de uma insolvência, não só para aqueles determinados participantes daquele processo, mas de toda uma comunidade. A França é um sistema completamente diferente e é o nosso chamado parquet empresarial. Aqui, certamente, o Ministério Público é um ator indispensável no problema, na solução da crise econômica. E lá ele tem uma participação bastante ativa em todos os procedimentos judiciais, salvaguarda, recuperação judicial e liquidação. Há também uma participação desde 2014 do sistema pré-concursal, que é no sistema da conciliação, inclusive com controle exercido sobre a remuneração desses conciliadores, sendo notificado da sua abertura e também do fracasso dessa conciliação.
Então vejam que é um sistema que diz que dentro da insolvência tratada na França, o Ministério Público é um ator que tem grande preponderância. No sistema português, nós temos aqui uma situação peculiar. O Ministério Público de Portugal, ele tem até hoje, por tradições históricas, a vocação de ser o advogado do Estado. Ele representa, portanto, o Estado. Ele pode requerer a falência? Pode requerer a falência, conforme previsto no Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas. Mas ele representa o Estado nesse momento. Não existe um poder geral para se solicitar uma falência com base na proteção do interesse público, mas sim com o objetivo de representar interesses de terceiros, ou do Estado, ou patrocínio de trabalhadores. É diferente do sistema francês, por exemplo, em que existe um poder geral. O Ministério Público pode ingressar com uma salvaguarda, pode dar início a uma recuperação judicial ou uma liquidação. Esse é um poder geral que não é vivenciado em Portugal. Eles atuam em Portugal como parte, mas também atuam como fiscal da ordem jurídica, quando eles não são os autores do pedido. Como parte, eles podem inclusive votar nas assembleias, claro, representando o Estado, exercendo essa vocação histórica que eles possuem. É interessante observar que, em relação a esse tema do Ministério Público de Portugal, existe um grande conflito de interesses, e isso é inegável, quando o Ministério Público de Portugal ingressa com um pedido de falência. Porque se é decretada a falência, eles vão passar por uma fase de identificação se essa falência é culpável ou se é uma falência fortuita. E se ela for culpável, o Ministério Público ele pode ingressar com ação de responsabilidade civil. E aqui ele estaria protegendo interesses, na verdade, que são públicos e não do próprio Estado. Então existe um conflito de interesse, nesse caso, se o autor do pedido de falência é o próprio Ministério Público. Bom, temos também o sistema italiano. O Ministério Público italiano, que é muito conhecido pela repressão à máfia na parte dos crimes de organizações criminosas, também tem uma atuação relevante na falência a partir da reforma de 2006, quando não se permitiu mais a possibilidade do próprio tribunal de ofício declarar a falência. Então o Ministério Público ali pode ser autor de um requerimento de falência nas condições do artigo 6º e artigo 7º da lei falimentar italiana. O próprio Código de Processo Civil italiano, no artigo 70, diz que o Ministério Público, ele é quem diz se há ou não interesse público para justificar sua intervenção e, se identificado, ele pode, então, participar de qualquer processo falimentar, inclusive mesmo que ele não seja o autor. Bom, ele também participa do acordo, que é um momento processual que você pode evitar uma liquidação. Ele participa também do procedimento de segunda oportunidade, que é a exoneração do passivo do devedor. Deve ser ouvido. Então a gente tem uma participação grande no Ministério Público italiano, sendo possível, inclusive, o requerimento de falência. O Ministério Público espanhol, que foi exatamente onde eu dediquei o meu estudo de maneira mais aprofundada, ele é muito conhecido por participar de uma seção, de uma fase do processo falimentar, que é a fase da apuração da responsabilidade civil dos administradores. Então ele é um dos autores, seria parte para promover a ação de responsabilidade civil contra esses ex-administradores e pessoas que pudessem ser afetadas, como, por exemplo, os cúmplices, que podem ser, inclusive, até advogados, podem ser também os conselheiros financeiros, que, enfim, se eles forem atingidos pela sentença de qualificação. O fato é que no Ministério Público espanhol nós temos então essa identificação muito própria. O Ministério Público é parte, mas somente na sessão de qualificação. E essa sessão ela não é obrigatória, ela só abre em determinados casos concretos. Então ele é meio que deixado de lado, como se não houvesse uma importância para o Ministério Público espanhol
na insolvência. Agora, questões interessantes que aparecem é que, por exemplo, ele é também, por força de lei na Espanha, o defensor dos direitos fundamentais do devedor. Qualquer restrição de direitos fundamentais, por exemplo, uma interceptação telefônica, que é possível na Espanha, para fins civis, para esse caso, por exemplo, deve ser ouvido previamente o Ministério Público. Então a gente tem esse controle da vulneração dos direitos fundamentais do concursado e também um controle sobre a jurisdição e a competência dos juízes mercantilistas. Então é muito comum a questão sobre discussão sobre fórum shopping na Europa, como aqui também começa a acontecer, especialmente em relação à competência e jurisdição também. Então, eles atuam também nesse ponto, oferecendo um parecer sobre a declinatória, que é justamente o nosso conflito de competência aqui. Então, o Ministério Público tem um papel fundamental nesse aspecto, embora não possa requerer de maneira alguma a falência na Espanha. Finalmente, chegamos no direito brasileiro, onde eu vou fazer um panorama, então, geral a respeito do cenário nacional e fecho, então, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, de maneira bem objetiva, a nossa fundamentação, ou seja, para a gente atuar, não é necessário que esteja previsto na Lei 11.101 de 2005. A nossa Constituição, no artigo 127, diz que o Ministério Público deve atuar sempre que houver um interesse socialmente relevante, e isso se traduz justamente nessas questões que envolvem insolvência, por todos os aspectos que já foram aqui considerados. O nosso CPC de 2015 também traz a atuação do Ministério Público justificada para proteção do interesse público. Mas a gente sabe que houve um veto ao artigo 4º dessa lei, e esse veto ao artigo 4º, ele trouxe uma nova dimensão para a interpretação da atuação do Ministério Público, pelo menos pelos tribunais e também pela própria doutrina majoritária. Então existe um entendimento que é majoritário, no sentido de que, por exemplo, o Ministério Público não deve se manifestar antes do deferimento do processamento da recuperação judicial ou antes da própria quebra, somente naqueles casos que são expressos. Eu sou contrário a essa ideia, acho que é importante e fundamental a participação do Ministério Público em todas as fases. Sinceramente, não vejo o veto ao artigo 4º com toda essa importância que foi dada a partir do momento que começou-se a discutir esse cenário. Por quê? Porque eu não consigo enxergar um veto que possa vulnerar uma Constituição e um Código de Processo Civil que determina a nossa atuação. Mas o Brasil, ele tem dimensões continentais e existem muitas diferenças regionais. O Ministério Público do Rio de Janeiro não é o mesmo Ministério Público da Bahia, o Ministério Público do Paraná, não é o mesmo Ministério Público de São Paulo. E essas diferenças regionais acabam propagando essas ideias que são majoritárias, no sentido de que o MP só deve intervir em determinados casos. Até porque, como foi falado aqui, sobre a preocupação de você iniciar uma recuperação judicial num juízo do interior, a gente vê realmente alguns colegas e até membros do judiciário dizendo que o MP não quer participar, não quer atuar naquele processo, acha que não há um interesse público para se justificar. Não há uma uniformidade no Brasil nesse aspecto, até porque os ministérios públicos estaduais, que são aqueles que irão intervir nesses processos, eles podem então decidir se eles irão ou não atuar, se eles entendem ou não que há esse interesse público. Bom, mas isso fica muito claro para mim, a importância da participação do MP, se nós buscarmos uma lógica racional e econômica também. Por quê? Porque cada um que é ator nesse processo de recuperação judicial e falência tem o seu próprio interesse, cada credor tem o seu próprio interesse, cada devedor que pede uma recuperação judicial tem um interesse que, inclusive, é conflitante. E o administrador judicial que está ali presente, ele também tem o seu próprio interesse. E eu vou mostrar isso com casos concretos que nós vamos ver aqui logo em seguida. Então, essa identificação de conflito de interesses que envolve as partes, a gente tem que também pensar quem é que vai, então, realizar o interesse público aqui? Quem protege, quem tutela esse interesse público? Não é o administrador judicial,
não são as partes envolvidas, é o membro do Ministério Público. Sem a participação do membro do Ministério Público, esse interesse público ele não fica preservado. Bom, nossa forma de intervenção pode ser como parte ou pode ser também como fiscal da ordem jurídica. Como parte, a gente tem dois pontos fundamentais. Recomposição do patrimônio da massa falida através de uma revocatória, a desconsideração, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ação de responsabilidade civil do artigo 82. Temos também a garantia, tentar garantir a integridade da universalidade subjetiva, ação de retificação do quadro geral de credores, ação de impugnação de créditos. Lembrando da assimetria que existem entre os credores. E como fiscal da ordem jurídica, a gente tem diversas atuações, que aqui estão sintetizadas em 2 slides, no primeiro a recuperação judicial, no próximo na falência. Basicamente é muito parecido com relação à fiscalização dos créditos, das partes, dos bens e também do administrador judicial, que aqui no nosso país também é uma das atribuições do Ministério Público. Então, na falência e na recuperação judicial, nós temos esse cenário. Os poderes que nós temos para exercer esse papel são amplos. Recursos, a gente pode recorrer das sentenças e decisões que são tomadas pelo Poder Judiciário. Nós temos os nossos pareceres, que são importantes, dentro daquela ótica do contraditório, inclusive, porque certamente nós influenciamos os resultados daqueles processos. Então, os advogados que pensam na estratégia de se distribuir um pedido de recuperação judicial devem sim pensar nesse ator, porque esse ator influencia bastante o rumo de uma recuperação judicial. Então, é importante pensar nesses pareceres. Nós temos um inquérito civil para apurar uma responsabilidade civil, por exemplo, para distribuir uma ação revocatória como instrumento essencial para a produção de provas. Nós temos a possibilidade na parte criminal de requisição de inquérito policial para apuração dos crimes falimentares e temos as ações que eu já mencionei aqui. Fechando então com o Ministério Público do Rio de Janeiro, eu queria destacar que nós somos, né, o diferencial entre todos os ministérios públicos estaduais no nosso país. O MP do Rio de Janeiro se destaca por seus promotores que são especializados, os promotores estão há anos trabalhando com matéria de insolvência empresarial. A gente tem promotorias que são especializadas, falou-se aqui em especialização, pelo menos na capital a gente tem essas promotorias, são 5 promotorias especializadas nessa matéria, e esses promotores conseguem contribuir de maneira decisiva para a qualidade das decisões judiciais. O controle que nós exercemos sobre a jurisdição e competência é fundamental, muitas vezes ignorado pelas partes. Questão de insolvência transnacional, a questão do próprio conflito de competência, da escolha do fórum shopping, cada vez mais frequente. E quando a gente vai estudar os recursos que tem no tribunal, as decisões, os precedentes, são agravos interpostos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós temos também exercido bastante o controle sobre a remuneração dos administradores judiciais e também no tocante à recuperação de ativos. Como exemplo disso, fechando já a nossa apresentação, eu sei que a gente já passou do nosso tempo, mas fechando a nossa apresentação, eu trouxe um exemplo aqui da casa, do TJRJ, que me chamou muita atenção, que é um recurso, um agravo instrumento do Ministério Público do Rio de Janeiro, inconformado com a fixação de uma remuneração para o administrador judicial que lhe pareceu excessiva, que lhe pareceu, inclusive, atentar contra o próprio princípio da preservação da empresa, e no momento em que você tem a tramitação do recurso, depois que houve o deferimento do efeito suspensivo, um acordo entre o devedor e o administrador judicial, em que o devedor concorda com a fixação daquela remuneração originária. Bom, isso me chama muita atenção e me deixa bastante preocupado, e isso eu gostaria de deixar à reflexão. Como pode o devedor, que é fiscalizado pelo administrador judicial,
celebrar um acordo com ele dizendo que concorda com a sua remuneração. Isso merece uma reflexão maior, porque tem se tornado cada vez mais frequente. Bom, a gente observa que a desembargadora Maria Isabel Paz Gonçalves, ela foi muito inteligente aqui, colocando exatamente as coisas nos seus devidos lugares. Remuneração de administrador judicial, quem fixa é o juiz, não são as partes envolvidas num acordo. Trago também o caso Oi, insolvência transnacional, parecer que foi inclusive oferecido pelo então membro do Ministério Público, Dr. Márcio Souza Guimarães, em que pela primeira vez, e eu concordo exatamente com esse cenário, pela primeira vez se aplicou de maneira correta a insolvência transnacional no nosso país. Exatamente seguindo os modelos da Lei Modelo Citral ou do Regulamento 848 de 2015 da Europa, estabelecendo, portanto, que aqui seria a jurisdição principal e aqui se iniciou o processo principal, mas não se deixou de se abrir os processos secundários nos seus países de origem, como foi inclusive na Holanda. Bom, então esse é um cenário de controle de jurisdição extremamente importante, até porque em outros casos anteriores, como é o caso da OGX, enfim, há uma ideia do Ministério Público, porque há recurso especial quanto a isso, de que não foi aplicada de maneira correta a Lei Modelo Citral, porque não se aplicou o princípio da territorialidade, mas sim o princípio da universalidade. Bom, temos também um outro caso, um outro cenário que também é pertinente ao caso da Oi, que foi a remuneração dos administradores. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de fazer um seminário na Universidade Complutense de Madrid, em que eu apresentei esse caso, e isso chocou a plateia. A remuneração do administrador judicial, todos ficaram me perguntando a respeito de como isso poderia acontecer. Uma remuneração que foi inicialmente pleiteada no valor de 318 milhões de reais. E que, no caso concreto, e de maneira bastante técnica, o MP, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a pessoa ainda do professor Márcio Guimarães, entendeu que o correto seria um valor de aproximadamente 127 milhões. O juízo, então, entendeu por bem fixar em 141 milhões de reais, sendo que o resultado da intervenção do MP, os senhores podem observar na tela, uma economia de 177 milhões. Não houve recurso das partes. Se não fosse o Ministério Público do Rio de Janeiro, nós não teríamos, portanto, essa economia. Bom, e o controle de competência pelo Ministério Público, recentemente nós tivemos um caso muito interessante que mostra como é importante a participação do MP. Uma sociedade empresária, esse caso ainda está em julgamento, uma sociedade empresária pediu recuperação judicial no nosso tribunal, sendo que ela é uma empresa de ônibus, concessionária de serviço público de Manaus. Ela presta serviço público de transporte urbano em Manaus. Aqui só existe uma sede administrativa. E com base na jurisprudência da sede administrativa, entendeu-se que poderia se ter, então, a recuperação judicial aqui, porque tem um escritório na Barra da Tijuca. Mas todos os credores, e claro, notadamente os trabalhistas, estão lá em Manaus. Isso criaria certamente um problema de ordem coletiva, e o Ministério Público foi o único que recorreu dessa decisão. E eu pontuei dizendo que há pouco que não é o administrador judicial que vai realizar o interesse público e que o administrador judicial tem os seus próprios interesses, legítimos ou não, não é essa a discussão. O fato é que nesse caso concreto, não foi o administrador judicial, obviamente, que entendeu pela incompetência desse juízo por fórum shopping. Logicamente que nomeado e com a fixação dos seus honorários, ele defendeu os seus honorários e a competência aqui nesse juízo, o que ainda está em julgamento, embora tenha sido deferido o efeito suspensivo. E eu fecho com os senhores agora com o caso Moza, Transporte Moza, uma empresa de ônibus também do Rio de Janeiro, e que essa falência era frustrada, não tinha ativo nenhum. E nem tínhamos a essa época o que hoje está se tornando frequente, que é a utilização de serviços de recuperação de ativos.
foi o Ministério Público, através de ações revocatórias e através de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que conseguiu fazer de uma falência frustrada uma falência que hoje tem mais de 30 milhões em ativos. Claro, com suas ações que foram julgadas procedentes, né, e também reconhecido pelo STJ a relevante atuação do MP. Com isso, e já pedindo desculpas pelo tempo excedido, eu então encerro a minha participação deixando a reflexão: quem é que exerce a tutela do interesse público na insolvência e quem tem essa destinação constitucional? Para mim fica muito claro, depois inclusive de toda dessa investigação, que é o Ministério Público. E aqui no nosso país, com todas essas desigualdades que nós temos e essas assimetrias, isso me parece ainda mais evidente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Juan.